Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro, estamos na 29ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Hoje nós temos um dos textos, que nosso Senhor, Ele usa uma palavra forte, chamando da hipocrisia, a falta de critério, de muitas das vezes ter dois pesos e duas medidas, de algumas coisas se utiliza, outras não fazer, uma distinção. E principalmente aqui, nosso Senhor hoje, Ele fala desse exercício da fé, que eu e você somos dotados, Nós recebemos esse dom da vivência, da prática da nossa fé, mas também por termos uma capacidade cognitiva, racional, a fé também ilumina a nossa razão e ela nos dá a graça de termos um olhar para as realidades da sociedade, para as realidades do mundo e fazermos uma interpretação, fazermos uma leitura a partir da realidade daquilo que é revelado, a partir da realidade do Evangelho. Então, o que o nosso Senhor está hoje nos chamando a atenção é de exercitarmos uma visão de fé, termos um olhar de uma visão de fé. E ao mesmo tempo, aquilo que nosso Senhor Ele dá o exemplo, Se conseguimos olhar para os fenômenos da natureza e já entendermos, colocarmos aquilo ali numa visão de causalidade, de causas e efeitos, como Ele dá o exemplo, se vem um vento, então fará calor, se tem uma nuvem, fará chuva. Por que também não exercitarmos essa visão, nessa dinâmica espiritual com as realidades do mundo e até conosco mesmo? Então, aqui, principalmente, Nosso Senhor está falando dessa realidade que a vivência espiritual nos dá também a graça de um autoconhecimento de nós mesmos, do nosso mover, do mover de Deus em nossa vida e também um conhecimento objetivo das realidades à nossa volta, de entendermos o mover de Deus. Principalmente, queridos, muitas das vezes nós olhamos principalmente por um tempo que nós vivemos de um tempo de tantas notícias ruins, um tempo de tantas realidades de sofrimento, de dificuldade, talvez isso nos chame mais atenção, de interpretarmos um mundo que está sem Deus, um mundo que muitas das vezes está resistente às realidades do Evangelho, um mundo que muitas das vezes está atravessado e contaminado por realidades ideológicas e que não favorecem o bem comum, que muitas das vezes dificulta e leva muito a gente a sofrer, Talvez isso a gente consiga e exercite e tire as nossas interpretações. Mas a palavra de hoje, se você perceber, principalmente na segunda parte, quando Jesus parece trazer o exemplo desse buscar o acordo, buscar a conciliação, buscar resolução sem
sem muitas das vezes precisar da intervenção por acaso de um magistrado. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que, claro, a gente pode interpretar as realidades, dificuldades, os sofrimentos que são latentes, mas principalmente ter uma visão de fé é nós entendermos, principalmente no cotidiano da nossa vida, interpretarmos e agirmos. Não é só uma interpretação como a gente estivesse vendo uma vitrine, né, ou uma obra de arte, mas é uma interpretação, mas que fomente uma atitude, que fomente uma intervenção de que, olhando as realidades à minha volta, olhando as realidades que estão gritando muitas das vezes, é eu atuar, é eu agir, né? É eu exercitar. Não adianta eu somente ficar tendo interpretações de coisas, dizendo, o mundo está sem Deus, mas o que eu estou fazendo para levar Deus para o mundo? Qual é a minha responsabilidade em relação a isso? É muito fácil eu ficar tirando soluções ou interpretações, mas que isso não contribui em nada. Não adianta nada eu ficar vendo um noticiário e ficar julgando, desejando que um ou outro mate ou pague por aquilo que fez. Isso não ajuda em nada. O que Jesus está falando é, eu tenho que olhar à minha volta, eu tenho que ver as realidades, seja da minha família, dos ambientes que eu frequento, da minha comunidade, eu percebendo isso e eu me comprometa com isso. Eu estou vendo que aquela pessoa está caminhando para o abismo, então eu vou me chegar a ela, eu vou escutá-la, eu vou intervir, eu vou de fato exercitar, né, ter uma ação concreta evangélica. É isso que Jesus está falando, dessa visão, desse comprometimento com a realidade que vivemos e principalmente imbuídos pela graça dessa intervenção, dessa ação, né, dessa ação comprometedora em fazer da nossa vida canal do Evangelho. Que Deus nos dê essa graça hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, de eu e você não sermos só meros espectadores, mas atuantes. Atuantes como instrumentos de condução de Deus. Deus te abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.